Olá, hoje no JBN você vai ver que o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade recebeu neste fim de semana a sexta Romaria do Terço dos Homens. E ainda vamos falar sobre a crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. O planejamento financeiro é o segredo para quem quer estar preparado para enfrentar os desafios que ainda podem surgir. E o Pix, nós vamos saber mais sobre o sistema de pagamentos que será de graça para o consumidor e deve substituir as transações DOC e TED. E os destaques do noticiário internacional. O JBN de hoje já está no ar. Olá, uma boa tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia desta segunda-feira. Estamos no ar para todo o Brasil pela TV Pai Eterno, a partir de hoje em novo horário e também em um novo ambiente, como vocês já estão vendo. Estamos em um novo estúdio com a nossa redação ali no fundo, mas o nosso objetivo continua o mesmo, tá certo? Te informar e, claro, te evangelizar. Todos os dias, então, nosso encontro está marcado ao 12:30. Então, não deixe de acompanhar de segunda a sexta, na hora do almoço. Você está aqui comigo, tá certo? E a gente começa essa edição te mostrando um momento muito especial. É que neste fim de semana ocorreu no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno a sexta Romaria do Terço dos Homens. Eu estive lá e pude perceber que todos tinham um único objetivo: renovar a fé no nosso Divino Criador. Vamos acompanhar. Nas mãos, o rosário. No coração, a fé e o amor. A cada gesto é possível entender o que motiva cada uma destas pessoas a buscarem este momento. Neste sábado, os fiéis se reuniram no Santuário Basílica de Trindade para a sexta Romaria do Terço dos Homens. O movimento reúne os devotos para vários momentos de oração. O tema escolhido neste ano foi Bem-aventurada aquela que acreditou. Nós vivemos um tempo difícil e quisemos trazer para esta celebração do dia de hoje, quando os homens se reúnem para dar este testemunho de oração do terço, trazer essa expressão da fé. Maria é feliz porque acreditou, e porque ela acreditou, a vontade de Deus se realizou em sua vida e a salvação do gênero humano se tornou possível. E é isso que a gente quer, e é isso que a gente prega, que por meio da nossa fé e da nossa disposição, Deus pode realizar a sua salvação para o gênero humano. Então, Maria é feliz porque acreditou. Igualmente, nós seremos felizes se acreditarmos verdadeiramente no Deus que nós professamos. A programação aconteceu durante todo o dia. Começamos logo às 7 da manhã com a missa, depois tivemos um momento de pregação e adoração ao Santíssimo Sacramento, depois tivemos a oração do Santo Terço, seguido de um momento de consagração especial ao Divino Pai Eterno e a conclusão deste momento com a Eucaristia. Os devotos representantes das caravanas vieram de vários lugares do país para exercer a fé de forma mais intensa. Entre eles estava o seu Damião, que veio louvar e agradecer ao Divino Pai Eterno pelas bênçãos alcançadas ao longo do ano. E a gente tem que agradecer a Deus por tudo que Ele faz por nós, né? Porque Deus é bom e é compassivo, né? Então você tem que estar aonde Ele te colocar para você vir. Isso, por isso que é muito bom. Paulo também faz questão de celebrar esse momento de fé. Vir até o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno é uma rotina que ele cumpre todo o primeiro domingo de cada mês, desde que foi curado de um problema de saúde. A partir de então, a presença do Pai na vida dele se mostrou cada vez mais forte e importante, e as bênçãos não pararam de acontecer. Durante a viagem até aqui, seu Paulo vinha rezando o terço. No coração, vários pedidos ao Pai Eterno. O que mais tomava conta dos pensamentos envolvia a filha, que estava desaparecida há 2 semanas. Mas um telefonema mudou tudo, e a preocupação com o paradeiro da jovem deu lugar a um sorriso aliviado. Seu Paulo foi informado de que a graça que ele tanto queria foi alcançada antes mesmo dele entrar aqui na casa do Pai Eterno. E a jovem foi finalmente encontrada.
O pai ficou muito feliz de ouvir tua voz agora, filho. No caminho, quando eu recebi que você tinha aparecido, eu fiquei muito feliz. Mais uma bênção do Divino Pai Eterno. Graças ao Divino Pai Eterno, eu agora estou feliz e você está em paz. Cada um carrega consigo um motivo para pedir, agradecer e amar a Deus. O Terço dos Homens é um momento especial que atrai os filhos de Deus até a casa do Pai. Este movimento do Terço dos Homens tem feito um grande bem na vida da igreja, porque muitos homens se sentem tocados e começaram a participar, não só do Terço dos Homens, mas também de outras pastorais da igreja. Então é uma porta que se abre para que os homens se engajem no serviço da comunidade, no serviço da igreja. A sexta Romaria do Terço dos Homens foi encerrada numa celebração repleta de alegria e louvor. Cada filho de Deus que participou desse momento saiu com a fé renovada e com o peito cheio do amor do Divino Pai Eterno. É bem isso mesmo, viu? É o amor do Divino Pai Eterno que a gente vê nos relatos de todos com quem a gente conversa enquanto está nessa Romaria do Terço dos Homens, que acontece todos os anos. Então, se você é homem, nunca fez o Terço dos Homens, procure aí na sua paróquia para que no ano que vem você venha e participe aqui no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. É um momento muito especial, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Vamos mudar de assunto? A crise do coronavírus gerou perda de renda para grande parte das famílias brasileiras. É que a maioria das pessoas não tem dinheiro guardado para emergências como a que estamos enfrentando. O planejamento financeiro é o segredo para quem quer estar preparado para enfrentar os desafios que ainda podem surgir. Acompanhe a reportagem. A pandemia do coronavírus afetou a renda de milhares de brasileiros, seja pela redução salarial, suspensão do contrato ou até mesmo a perda do emprego. A primeira grande dificuldade disso tudo que a gente está vivendo, dessa pandemia, é entender melhor quais são os impactos da nossa vida, Porque os desafios trazidos pela pandemia não são só esses que a gente já está enfrentando, Muitas famílias brasileiras já estão enfrentando a diminuição do rendimento, o aumento de alguns gastos, mas o principal desafio, na minha opinião, é o que está por vir ainda, De acordo com o raio-x do investidor brasileiro, realizado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capital, 62% da população brasileira não economizou ano passado e entrou em 2020 sem nenhuma poupança. Com a surpresa da crise do coronavírus, a reserva financeira fez falta para muita gente. E esse cuidado com a vida financeira começa por se ter um controle maior do nosso bolso, do nosso dinheiro. E o que é ter o controle maior do nosso bolso e do nosso dinheiro? É de alguma maneira, e a forma é o menos importante, isso pode ser feito com uma planilha, auxílio de uma planilha, com um aplicativo de celular, mas quem não gosta de tecnologia, com papel e caneta, consegue levantar quais são os seus ganhos e quais são os seus gastos. Por que isso é importante? Primeiro, para a gente entender se a gente está respeitando a primeira e mais importante lei da educação financeira, independente do momento que a gente está vivendo, que é aquela lei que diz que eu só posso gastar aquilo que eu ganho, E principalmente para que a gente possa conhecer quais são as escolhas que a gente está fazendo com o nosso dinheiro hoje, Quais são os nossos gastos? E buscar alternativas para poder diminuir esses gastos, Tendo em vista a dificuldade que muitos já estão passando e principalmente a dificuldade que ainda pode acontecer. Segundo especialistas, o planejamento financeiro é imprescindível para estar preparado em caso de novas crises. É um momento de muita prudência, Muita prudência na nossa vida financeira, da gente ter muita certeza nos movimentos que a gente vai dar, de criar algum conforto para que a gente possa enfrentar com mais facilidade esses desafios que podem estar na nossa frente. Se efetivamente à frente não acontecer esses desafios, melhor que eu já estivesse preparado para eles. E a gente continua falando sobre dinheiro, Ultimamente, os bancos e as instituições financeiras não param de falar em Pix. O novo sistema de pagamento instantâneo é uma alternativa que promete ser mais rápida que o DOC e o TED. Uma outra vantagem é que o Pix é de graça para o consumidor. Vamos saber mais sobre esse sistema agora na reportagem. Veja. Janaína abriu esta distribuidora de bebidas há 2 meses. A circulação de dinheiro é muito pequena. A maioria das transações é feita pela máquina de cartão. Tendo a chance do Pix,
é melhor porque o cliente vem, a maquininha não está aqui, mas a gente consegue ter certeza que o dinheiro vai entrar naquele momento. Quando isso acontece, alguns clientes optam por outra forma de pagamento. Muitas pessoas querem fazer transferência, mas aí perguntam, você tem o banco tal? Se a gente não tem o mesmo banco, fica difícil para a pessoa fazer a transferência porque ela paga a taxa. Agora, com o Pix, não vai ter essa desculpa mais. E sem contar que cai na hora, né? Cai naquele segundo. Final de semana, dia de semana, independente do horário. Para facilitar a vida de comerciantes e consumidores, o Banco Central criou o Pix, um sistema de pagamentos instantâneos. A pessoa vai poder transferir dinheiro, vai poder fazer pagamento de uma forma imediata, né? Para crédito imediato na conta da outra pessoa, para quem ela vai pagar ou para quem ela vai transferir dinheiro a qualquer dia, a qualquer instante, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Os correntistas, pessoas físicas, não terão taxa. Já os cadastros de pessoa jurídica pagarão uma tarifa para o Banco Central. O benefício deverá acirrar a disputa entre bancos por clientes. É uma forma de você trazer os clientes e agilizar os negócios, né? E a questão da agilidade de negócios hoje, tendem a aparecer novos produtos mais ágeis. Eu acho que no segundo momento o Pix tende a impactar investimentos que vão ser ainda mais ágeis, mais rápidos. Pix, por enquanto, é dentro do país, mas daqui a pouco, a gente não sabe o dia de amanhã, daqui a pouco cria-se links com transações fora do país. E nós esperamos que seja toda a concorrência acirrada, traga benefícios para os consumidores. O Pix tem uma lista extensa de benefícios. Por outro lado, traz limitações. O cliente não pode cadastrar a mesma chave para contas diferentes. Por exemplo, se o usuário utilizar o CPF em um banco, não poderá usá-lo como chave em outro. O sistema é seguro, mas deve ser usado com cuidado. A verdade é que hoje nós estamos num mundo que, por essência, é essencialmente inseguro. Não só no aspecto físico de você andar, mas no aspecto de informática também, apesar de todos os cuidados, os cuidados que os bancos estão tomando, né, de dados, de segurança de dados, ainda assim as pessoas devem ter que tomar cuidado. É mudança vindo por aí, né? Com certeza toda mudança que vem para ajudar o consumidor é muito bem-vinda, sim. Agora a gente vai para o nosso intervalo bem rapidinho e a seguir você vai saber o que é destaque no noticiário internacional e ainda vamos conhecer a Catedral Metropolitana de Natal. É daqui a pouco. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. E já estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que você pode participar do nosso jornal. Ajude a gente a fazer o JBN. Nosso e-mail é o jbn@tvpaeterno.com.br. Mande lá sua sugestão de pauta, mande pra gente sua foto, seu vídeo, conte o que você quer ver aqui no nosso jornal, tá bom? A gente vai conferir agora as notícias que são destaque pelo mundo. Vamos acompanhar. Mesmo em meio à pandemia, a economia da China cresceu 4,9% no terceiro trimestre de 2020 em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados hoje. O resultado ficou abaixo das expectativas dos analistas consultados pela agência de notícias Reuters, que previam alta de 5,2%. Os dados divulgados nesta segunda mostram que o avanço do produto interno bruto do gigante asiático é de 0,7% nos primeiros 9 meses do ano, na comparação com 2019.
E a Itália registrou 11.705 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Segundo o Ministério da Saúde, é a maior contagem diária de diagnósticos desde o início do surto do país. É também o quarto dia seguido em que o recorde foi batido. O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, disse que o governo está determinado a evitar uma repetição do bloqueio imposto no início da crise em março. O pronunciamento foi feito enquanto o líder anunciava um novo pacote de medidas para tentar impedir o forte aumento de casos. E milhares de pessoas se reuniram neste domingo em Paris para homenagear o professor de história que foi decapitado em um ataque extremista. Manifestações simultâneas aconteceram também em outras cidades da França. Na capital do país, a concentração aconteceu na Praça da República e muitos dos manifestantes levaram cartazes com frases como "Não ao totalitarismo do pensamento" e "Eu sou professor". E o número global de casos de contágio pelo coronavírus ultrapassou este sábado os 39 milhões. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 1 milhão de casos foram registrados apenas nos últimos 4 dias. De acordo com um relatório da OMS, as Américas continuam sendo as mais afetadas, respondendo por quase metade da contagem global. Em seguida estão o Sudeste Asiático e a Europa. Os Estados Unidos lideram todos os países do mundo em números de casos confirmados e mortes. A OMS indica ainda que, além da propagação do vírus se manter, a capacidade de detecção aumentou em todo o mundo, fazendo com que se registrem mais casos positivos que antes passavam despercebidos. É momento de conferir o nosso comentário de hoje. Quem fala pra gente é o especialista em agronegócio, Antônio Pereira. O assunto é o desemprego. Olá, tudo bem? No programa de hoje, nós vamos falar sobre desemprego. A palavra desemprego está pesando muito na maioria da população brasileira. Hoje, o nosso país conta com aproximadamente 12 a 14 milhões de desempregados e dentro desse volume de pessoas, mais da metade não tem para onde ir. Infelizmente, com o avanço tecnológico, com essa pandemia, muita coisa aconteceu e muita coisa está acontecendo e o pior de tudo, muita coisa ainda vai acontecer não muito boa no setor do emprego. Saiu uma pesquisa agora feita em nível mundial, onde a preocupação não só de empresários, mas das pessoas que foram entrevistadas, fizeram uma amostragem muito grande, a preocupação chama-se desemprego. E por que existe essa preocupação? A automação, a tecnologia, está substituindo o trabalho do homem. E essa automação, nesses próximos 10 anos, essa automação vai ser crucial. É ela quem vai mostrar a quantidade de pessoas que vai e as que não vão trabalhar. E nós sempre falamos o seguinte: procura estudar, se especializar em alguma coisa, aquele negócio eu sei fazer qualquer coisa, isso não existe mais. Isso, infelizmente, acabou. A coisa hoje está se especializando. E nós estamos vendo um Brasil gigante, crescente, aumentando de gente e o nível de desemprego, ou nível de emprego, caindo e aumentando o desemprego. O custo de vida, a cada dia que passa, está maior. Nós estamos vendo uma economia, e eu já disse isso em programas anteriores, uma economia que chega a assustar daqui para frente. Um país que tem tudo para ser um grande país, um país promissor, e infelizmente parece que grupos políticos não querem que esse país vá para frente. Nós temos a faca, o queijo, a boca, o prato, tudo nas mãos, para nós gerarmos emprego, divisas, para essa grande massa de 12, 13, 14, 15 milhões de pessoas. Nós não podemos viver mais diante dessas incertezas que nós estamos vivendo e muito cuidado para uma boa parte das pessoas que acham que a tecnologia é fundamental. Ela é,
mas ela tem um lado muito perverso, que é o lado do desemprego. Ela vai tomar o lugar de muita gente. Muito obrigado e até o próximo programa. Muito obrigado, Antônio Pereira, pelo comentário de hoje. Agora eu quero convidar você a ir até o Rio Grande do Norte para conhecer junto comigo a Catedral Metropolitana de Natal. Uma das curiosidades que poucos visitantes do local conhecem diz respeito à parte inferior do templo, onde funciona o centro administrativo da Arquidiocese e uma belíssima capela inaugurada com a bênção de São João Paulo II. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. Talvez quem visite a Catedral Metropolitana de Natal nem imagine que na parte inferior funcione o centro administrativo da Arquidiocese, além de uma capela que foi inaugurada em 13 de outubro de 1991 pelo Papa João Paulo II, quando ele esteve na capital potiguar para o encerramento do 12º Congresso Eucarístico Nacional. Esta cripta foi inaugurada em 1991 pelo então Papa João Paulo II e tornou-se um espaço para pequenas celebrações aqui dentro da Igreja Catedral, onde casamentos, batizados, pequenas celebrações eucarísticas e assim por diante. E até hoje ela funciona. Uma das curiosidades da cripta é que o sustento, as 4 colunas que sustentam o altar da catedral é exatamente as 4 colunas que sustentam este ambiente da cripta. Então, o tamanho do altar da catedral é o tamanho da cripta. Você estando lá em cima, você se coloque aqui embaixo, porque como você estando aqui embaixo, você também está no mesmo ambiente do altar maior da Igreja Catedral. Então, essa é uma das características interessantes aqui desta cripta da nossa Igreja Catedral. Quem visitar a cripta da Catedral Metropolitana de Natal vai poder conhecer as relíquias de São João Paulo II, como os paramentos, como objetos litúrgicos utilizados por ele durante o 12º Congresso Eucarístico Nacional, que foi realizado aqui em Natal no ano de 1991. Quando foi apenas inaugurado com a presença do Papa em 1991, isso tinha um sentido. Primeiro, já era um Papa que tinha dado, ele que ungiu o altar e que deu a bênção da cripta. Só que, ao passar do tempo, quando João Paulo II faleceu, que depois ele teve o processo de canonização e que hoje ele é um santo da Igreja, toda esta cripta passou a ter um valor histórico e litúrgico muito grande para a Igreja. Sobretudo porque do próprio Papa nós temos relíquias de 2º grau. São aquelas relíquias que pertenceu ao Papa e que ele doou. Por exemplo, na cripta, no memorial, nós temos a casula que ele usou no Congresso, o cálice que ele usou no Congresso e todo o material que ele usou no Congresso que foi doado para a Catedral. Então nós temos esta graça de, neste espaço, também conservar este memorial com as relíquias do então Papa João Paulo II, que para nós, assim, nós não podemos em palavras dizer o valor que isso tem, porque as pessoas quando vêm, sobretudo os turistas, que chegam na cripta e olham para as relíquias do Papa, que algumas que estão expostas, eles ficam admirados, porque de fato é muito difícil chegar. Às vezes você tem acesso a uma relíquia, você tem acesso a um pedacinho de pano, de tecido, um pedacinho de osso, Aqui não, nós temos com clareza todo o material que ele usou, inclusive com muita clareza a casula, os paninhos do altar e a questão do cálice que ele doou para cá. Então isso é muito significativo e passou a ter um valor muito maior e por isso que ela é esse ambiente litúrgico onde a gente entra aqui para rezar. Outra riqueza encontrada na cripta da Catedral Metropolitana de Natal são as obras do conhecido artista plástico Cláudio Pastro, falecido em 2016, e que ornam paredes e o teto da capela. Ele pensou toda a parte litúrgica, um ambiente litúrgico lá de cima da catedral, a pia batismal, o altar, o ambão, tudo isso foi projeto dele. É claro que quando foi feita a cripta também se contemplou esse projeto. Então ele criou aqui na cripta esta imagem que nós estamos vendo aqui, como simbolizando o encontro da imagem no rio Potengi, e
no centro do altar existe uma pintura com os apóstolos, todos girando, os 12 apóstolos voltando, é como se estivesse participando da celebração da missa enquanto a gente celebra. A capela comporta 120 pessoas e quem desejar reservá-la para alguma celebração deve entrar em contato com a Secretaria da Paróquia da Catedral pessoalmente ou através do telefone 84 3201 4559. É bonito, aos poucos a gente vai conhecendo mais dessas igrejas, desses templos espalhados pelo Brasil. Esse foi o JBN de hoje, muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que amanhã eu tô de volta e é claro que eu conto com a sua audiência. Até lá!